Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para o estudo do Apocalipse, do livro do Apocalipse, que o profeta João recebeu de Jesus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Como sempre, ele é longo, muito comentário. Nós vamos dividi-lo em 4 partes. Primeiro, eu vou ler a primeira parte, na Palavra de Deus, e depois vou para o livro para a explicação dos versículos. Eu sou Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há 7 décadas, mais ou menos. Hoje, eu tenho 94 anos. Amanhã, eu tenho 95. Mas ele me preservou para fazer essa obra dele. Ele queria que o mundo soubesse o que ele vai fazer. Então eu vou começar lendo na palavra, o capítulo 18, versículos de 1 a 5, somente. O nome do capítulo é A Queda da Babilônia. Lamentações sobre a terra. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de espíritos e de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E aqui termina os 5 versículos que eu citei. Nós vamos agora à explicação desses versículos no livro do Apocalipse, que ele me deu a honra de traduzir para vocês. Capítulo 18. O nome do capítulo aqui na palavra é o anúncio da queda de Babilônia. Versículo 1. A glória desse anjo é descrita com as palavras empregadas por Ezequiel na descrição do Shekinah, a glória de Deus. O anjo que no capítulo 17 chamou João para lhe mostrar o mistério da Babilônia era um dos 7 que tinham as trombetas. E esse, quem seria? A nova cena agora parece acontecer na terra, porque o anjo desce e ele tem grande autoridade. O brilho e o poder desse outro anjo era imenso. A terra foi iluminada com o seu esplendor. Cristo seria. Ele começa a falar com voz potente, e para a cidade destruída, a sua mensagem significa castigo. Mas para Deus significa
a descrição do seu triunfo. As passagens que se seguem, apesar de descrever catástrofes, estão plenas de elevada poesia, vinda dos corações humanos. É poesia composta por aqueles que, em situação aflitiva, esperam com profunda convicção e fé que Deus os vingue e castigue os seus opressores com justiça. A beleza e o fulgor do anjo faz com que alguns comentadores, como H.B. Sweet, julgue que ele tinha entrado tão recentemente na presença de Deus, que trouxe consigo uma esteira de luz com a qual ilumina a terra. Lembramos que aqueles que vivem em comunhão com o Pai Celeste têm brilho no rosto, como Moisés, e como Cristo, que afirmou ser luz. Versículo 2. Caiu, caiu a grande Babilônia. A voz do anjo, apesar de potente, traz uma nota de júbilo e de alegria pelo fato consumado. A queda de Babilônia já tinha sido anunciada por um anjo nos mesmos termos, no capítulo 14, versículo 8, e sempre é predita como algo já acontecido, mesmo fazendo parte de um futuro ainda sem data certa para ser realizada. Essas palavras recordam as do profeta Isaías, em capítulo 21, no seu livro, versículo 9. E quando a cidade estiver assolada, não será mais a prostituta da civilização, e ninguém a habitará para sempre. E o pior acontecerá: ela será morada de demônios e de espíritos imundos. O diabo mostrará finalmente que sempre imperou e dominou naquela cidade, e fará dela, sem mistério algum, a sua habitação. A segurança de João na justiça divina é tão grande que ele fala da caída de Roma como se já houvera sucedido. O feito é cumprido, sem sombra de dúvidas. E o mais impressionante é a vívida descrição dos demônios, que foram destronados e privados dos seus altares, onde eram adorados. Eles ficam rondando a cidade destruída, desconsolados e confusos, sem saber o que fazer, por terem perdido todo o poder, outrora supremo e grandioso. A cidade tinha que ser julgada e destruída, porque ela prostituiu os reis da terra, e a sua luxúria e imoralidade perverteram os líderes mundiais, que por causa do seu grande poder foram induzidos à adoração da besta. Versículo 3. Prostituição é uma palavra que a Bíblia usa
para idolatria. E no Apocalipse significa adorar a besta e não ao Cordeiro de Deus. Poder, riqueza foram empregados em nome da religião demoníaca e luxúria de forma arrogante e mal intencionada, usando de todo o seu poder de persuasão. Versículos 4 e 5. E outra voz dos céus se faz ouvir. Mandava que os que não faziam parte dos seguidores da cidade prostituta saíssem dela, para que quando o dia da destruição chegasse, eles não participassem das suas pragas. A condenação da cidade não poderá atingi-los. E como sempre, Deus livra e protege os seus, fazendo-os entender que eles vivem num mundo, mas não podem e nem devem se misturar. A palavra que os designa, santo, é santo. Significa separado, diferente, pois que escolheu servir a Deus. Esse chamado é coerente com o que Jesus avisou em Mateus 24, versículos 21 e 22. Ele diz: pois haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. É por isso que o tempo está muito mais curto, porque ele já está fazendo isso. Ele já está abreviando as horas do tempo. A gente acorda de manhã, já é quase de tarde, e ninguém está se movendo com a intenção absurda de entender isso. A pessoa não compreende como é que o tempo passa. Aí a pessoa diz: eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu era menino, o tempo passava tão devagar e eu queria ser grande, mas ele passava devagar, lentamente. Mas agora, a palavra de Jesus, ele afirma que diminuirá os tempos, para que os escolhidos sejam salvos. É um grande Deus. Ele pensa em tudo. Ele age de uma maneira que só ele sabe. Ninguém pode entender os desígnios desse Deus, porque os pensamentos dele, como ele diz, são muito mais altos do que os nossos. Aleluia por isso. A determinação da besta é destruir todos que não deixassem de crer em Jesus, voltando-se para ela. Esse período será um período de martírio sem precedentes, mas o chamado do anjo nos faz entender que nem todos sofrerão. O povo de Deus é avisado para deixar a cidade, não sofrendo o castigo com ela. Os pecados da cidade são tantos que são comparados a uma pilha muito alta, alcançando o céu. E Deus haverá de castigá-los sem perdão. Esse trecho de que essa pilha muito alta, alcançando o céu,
está escrita em Jeremias, capítulo 51, versículo 9. E aqui chegamos ao fim dos textos que revelamos que iríamos dar hoje, de 1 a 5. É maravilhoso. Cada dia vocês vão aprendendo mais, vão se inteirando dessa vontade soberana de um Deus que não existe igual. Eu espero que vocês sintam isso na pele, no coração, no intelecto, no espírito, para que sejam felizes com essa determinação e essa destruição da cidade prostituta, que aqui é chamada de Roma. No passado era Babilônia, mas agora nós sabemos quem ela é. É Roma. Aleluia. Amém.